muito auxílio do Senhor para fazer isso, porque ele não tinha, obviamente, os conhecimentos necessários, nem de navegação, e muito menos para fazer um objeto desse tamanho flutuar. Então, Deus o auxiliou grandemente, nós sabemos disso. E aquelas 8 pessoas que entraram na arca, também entraram num ato de fé. Provavelmente, a esposa de Noé, junto com os seus filhos, instruídos e confiantes na fé de Noé, com quem Deus tinha falado. Mas é óbvio que isso é um ato de muita fé, principalmente no mundo onde nunca tinha acontecido uma enchente, nem uma grande chuva, né? Para quem está vivendo aqui no Sudeste desde novembro, a gente até acredita se alguém falar que vai acontecer um dilúvio, porque choveu tanto nesses últimos 2 meses, mas para eles lá não, para eles não. E então, esta notícia é uma notícia no mínimo muito estranha, mas uma vez que esse homem dedicou 100 anos da vida dele construindo isso, contou com o auxílio de Deus, e especialmente no momento decisivo, de alguma maneira, nós não sabemos como, Deus conduziu estes pares de animais para entrar na arca. Nós não temos um texto na Bíblia que diz claramente que Deus sobrenaturalmente os conduziu, mas é de se imaginar que foi isso. Noé não tinha como ir atrás destes animais todos para colocar na arca. Provavelmente ele não tinha nem conhecimento da totalidade dessas espécies todas, como nós também não temos hoje. E ainda que a gente vivesse numa selva, nós teríamos conhecimento daquilo que está muito mais local, setorizado onde nós estamos. Mas existem animais que vivem hoje, por exemplo, em outros continentes, que nós nunca vimos, ou talvez até já vimos por causa da televisão e daqueles vídeos lá do Discovery, lá a gente acaba vendo alguma coisa. Mas Noé não tinha como, humanamente falando, é impossível que ele conseguisse capturar um casal de cada uma das espécies vivas, especialmente se tratando daquelas que voam. Aí fica mais difícil ainda. Então, o que nós podemos imaginar é que foi um ato sobrenatural de Deus. Então, toda essa ação sobrenatural de Deus deve ter servido em alguma medida para confirmar não só a fé de Noé, como a fé também dos seus filhos, das suas noras e da sua esposa. Mas o fato é que o texto aqui no versículo 13 e 14 nos narra a entrada destas 8 pessoas e também de todos estes pares de animais, segundo as suas espécies, na arca. E depois nós chegamos no versículo 16, que tem um relato interessante. E esse relato para nós hoje é o mais importante. É quanto ao fechamento da arca. O texto diz que estes animais, nós não sabemos como, eles vieram, provavelmente trazidos pelo Senhor, junto com aquela família, entraram na arca, e depois que eles entraram, o Senhor fez com que aquela arca fosse fechada. O próprio Deus fechou as portas dela por fora. Isso é muito interessante, porque Noé, contando essa história para os hebreus e para nós também, achou importante relatar este fato aí quanto à porta. Nada na Bíblia é uma coincidência e nem por um acaso. Isso na Bíblia é muito bem escolhido. O Espírito Santo escolheu cada uma destas citações, dessas narrativas e dos detalhes que são colocados na narrativa, porque isso vai servir para construir um ensino maior lá na frente. Nós lemos, para abrir nosso estudo nesta noite, quando nós chegamos aqui, nós lemos o Evangelho de João, capítulo 10, de 1 a 9. E nesse capítulo 10, de 1 a 9, Jesus, ele diz que ele é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Se não entrar por mim, não tem parte no rebanho, do qual eu sou o pastor. Seria por um acaso que Jesus estava usando essa parábola? Não, não é de jeito nenhum. E inclusive aqueles irmãos que estavam lá e ouviram o Senhor Jesus falando por parábola e usando essa citação, o texto diz, João diz que eles não entenderam. Mas eles não entenderam talvez exatamente por um descuido deles em lembrar das histórias de Gênesis.
Porque se eles estivessem com essas histórias bem vivas na mente deles, quando Jesus disse, eu sou a porta, eles fariam uma conexão. Na época em que Deus decidiu destruir o mundo, porque este mundo estava absolutamente corrompido, o texto, lembra, qual é o versículo central aqui do texto que nós estamos estudando? Nós falamos bastante sobre isso na semana passada. No mês passado, que o texto do capítulo 7 até o capítulo 8, versículo 22, é um grande quiasmo. E o que está no centro dele é a informação principal. E o que está no centro desse texto é um verso que diz assim, e Deus lembrou-se de Noé. Deus lembrou-se de Noé. Isso está lá na frente, depois que a água encheu toda a terra. O primeiro versículo do capítulo 8 é o centro dessa história inteira do dilúvio. O versículo diz, lembrou-se Deus de Noé. Ou seja, neste mundo corrompido que Deus decidiu destruir, ele desde o princípio ele lembrou de um homem que andava com ele. O nome dele é Noé. Deus o instruiu para que ele construísse uma arca. Ele construiu, ele entrou nessa arca. No meio daquele dilúvio, Deus lembrou-se de Noé, porque desde o princípio Deus colocou os olhos em Noé, e Deus cuidou de Noé, instruiu, abriu um caminho de salvação para ele, abriu uma porta de salvação para ele, que é a arca. Muita gente viu aquela arca sendo construída, muita gente provavelmente conversou com Noé, e ouviu Noé dizendo que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, e que se eles quisessem ser salvos do castigo que viria, eles precisavam entrar naquela arca, porque se eles não entrassem, eles não seriam salvos. E então, quando Moisés relata, eu estou falando sempre de Moisés, porque Moisés é o escritor. Quando Moisés relata que Noé entrou com sua família e todos aqueles animais na arca, e a arca foi fechada pelo Senhor, ele está dizendo o seguinte para nós, ele está dizendo, olha, Deus abriu um meio de salvação para aquela família e para todas aquelas espécies de animais. Quem abriu essa porta foi Deus. Quem fechou esta porta depois que ele colocou para o lado de dentro todos os que ele quis salvar, foi Deus, apesar de todos terem sido avisados. Esta porta foi aberta por Deus, esta porta foi fechada pelo Senhor, e lá na frente é Deus que se lembra desse Noé dentro dessa arca, e é o próprio Deus que manda um vento, nós vamos ver isso, para secar estas águas. Lá na frente, quando Jesus se compara com a porta, e não só aí, mas lá no capítulo 14, Jesus vai fazer uma outra descrição dele, vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que está sendo dito é o mesmo. Da mesma maneira que o único meio de salvação para os homens no tempo do dilúvio foi o Senhor, pelo modo que ele decidiu salvar, que foi a arca, agora também o único jeito de salvação da ira vindoura do Senhor é Cristo. Ninguém entra nesse reino se não for por Cristo. O reino de Deus tem como porta Cristo Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Não adianta você conhecer a porta, não adianta você saber onde a porta está, não adianta você saber que essa porta é a porta da salvação, se você não entrar por ela. Não adianta. Ah, mas tem gente que tenta entrar lá por outro caminho. Se você lembrar lá do texto que nós acabamos de ler do Evangelho de João, diz, tem muita gente que vem para entrar, tenta entrar pelo telhado, tenta entrar por outro lugar, mas esses são ladrões, salteadores, e eles não fazem parte do rebanho. Não são nem pastor, nem rebanho. Então, estas conexões, elas são importantes. A história de Gênesis, ela não foi escrita por um acaso, e ela não é uma fábula, nem uma lenda. Ela está preparando o pano de fundo, o background, para que quando o Senhor Jesus viesse, estivesse muito claro a importância dele para a vida daqueles que creem em Deus, para a vida daqueles que vão ser salvos. Ele é a porta. Ninguém entra no céu, ninguém entra no reino, ninguém vai a Deus se não for através de Cristo Jesus. Esta porta sempre esteve no comando de Deus. Lá na arca, quem fecha essa porta é Deus. Aqui também, quem enviou Jesus ao mundo foi o Senhor.
Este reino é de Deus, e para entrar neste reino é somente através da porta que Ele abriu, e esta porta se chama Jesus. Esta é uma conexão que eu tenho que fazer. A importância de ler Gênesis e fazer essas conexões para nós, traz a mesma importância de você pegar algo que está morto e colocar vida nele. Você pode ler muitas vezes a história do dilúvio e não fazer essa conexão, mas na hora que você faz essa conexão, é como se você desse vida à história do dilúvio. Porque a história do dilúvio é um apontamento daquilo que Cristo ia fazer. Nós podemos dizer hoje que a igreja do Senhor Jesus é como aquela arca. Não falo a igreja presbiteriana ou a igreja local, eu falo a igreja de Cristo, a igreja invisível de Jesus. A igreja da qual fazem parte todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo, renderam suas vidas a Ele, vivem por Ele, e creem que serão salvos, creem que foram salvos lá na cruz do Calvário, e um dia serão absolutamente redimidos e glorificados por meio de Cristo Jesus. Essa igreja é a arca. E a porta dessa arca é Cristo Jesus. E a pergunta que nós temos sempre que fazer é: eu conheço apenas essa porta, ou eu já passei por ela? Eu conheço esta arca, como muitos cidadãos lá nos dias de Noé conheceram a arca, viram a porta, mas nunca entraram. Ou eu sou alguém que conheço e já entrei por esta porta? Esta é a pergunta. Os meus familiares, os meus amigos, quem são? São pessoas que conhecem a arca, conhecem a porta porque eu falo, ou eles são alguém que são pessoas que já entraram? O grande desafio da nossa vida é ganhar esses nossos irmãos, esses nossos amigos, esses nossos vizinhos, esses nossos parentes, não apenas para que eles tenham um conhecimento cognitivo a respeito da salvação, do céu, a respeito de Cristo, mas nós precisamos pedir a Deus, precisamos insistir com eles, anunciar o Evangelho, para que eles entrem na arca. E eu fico imaginando aqui comigo, quanta insistência Noé deve ter tido naqueles dias para colocar pessoas para dentro da arca. Talvez até a própria família. O texto não conta, o texto apenas diz que estas 8 pessoas entraram. Mas eu não acredito que a dificuldade para convencer os de casa tenha sido menor do que os de fora. Muito pelo contrário, a impressão que eu tenho é que é sempre mais fácil convencer os de fora do que os de dentro de casa. Então Noé deve ter travado naqueles 100 anos uma grande batalha para encaminhar seus filhos, suas noras, sua esposa para dentro daquela arca. Essa mesma batalha nós travamos hoje também para os nossos filhos, para com os nossos filhos, mas não só com eles, com os de fora também. E nós precisamos lembrar disso. Vejam só, vamos pensar naquela arca. As acomodações daquela arca, eu tenho a mais absoluta certeza que eram péssimas. Eram péssimas. Mas ainda que fosse ruim, não justificava sair dela. Sair dela significava a morte. Significa que igreja não é um lugar de acomodação boa. E tanto a acomodação física quanto a acomodação nossa de relacionamentos. É um lugar difícil. Mas o fato de ser um lugar difícil justifica sair dela? A vida que Cristo requer de nós não é uma vida fácil. Ele diz: o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. A vida que o Senhor Jesus propôs, inclusive para os apóstolos no primeiro século, foi uma vida difícil. Todos eles tiveram uma vida duríssima, enfrentaram coisas terríveis. A era dos patriarcas, em que aqueles que serviam a Deus eram riquíssimos, eram homens poderosos, passou. E na época dos apóstolos, no Novo Testamento, foi a época em que aqueles que serviam a Deus eram miseráveis. Não tinham, como o próprio Senhor Jesus, nem onde reclinar a cabeça. Muitos, quando eram convertidos, perdiam tudo que tinham, inclusive até a roupa do corpo, como acontecia com os crentes lá da cidade de Esmirna. Eles tiravam tudo, emprego, bens, casa, tudo, e até a própria roupa do corpo, para que todo mundo soubesse que aquele ali era um cristão. Em nenhum momento o Senhor prometeu que as acomodações da arca seriam boas, mas o fato dessas acomodações não serem boas, não justifica eu sair da arca. Por quê? Porque dentro da arca eu tenho vida, fora da arca eu estou condenado à morte. É apenas uma questão de fazer uma boa conta, e você vai ver que apesar disso,
é melhor ficar aqui. Vamos pensar mais. Aquela arca que não tinha nenhum tipo de aerodinâmica para sangrar os mares, ela devia balançar muito, como todo barco balança. Mas ela, mais, porque é um caixotão. E eu acredito que aquela grande tempestade que inundou o mundo deve ter gerado ondas. Imagina o balanço dentro daquilo. Ficar dentro de um barquinho não é fácil. Não é fácil. Eu estou há alguns anos já tentando aprender a fazer aquele negócio chamado stand-up, que é você ficar remando em cima da prancha. Mas aquilo é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Parece fácil, mas não é. Imagine você passar um ano no balanço das águas. Ô Pai amado, é difícil. Aí eu peço para a Sibeli, cara, fica tirando 1000 fotos, porque a hora que eu tirar a hora que acertar o ipé, eu vou postar essa lá no Facebook. Quem vê fala assim, ó, pastor fazendo stand-up, não sabe que foi 3 segundos em pé. Agora, o balanço da arca, que deveria causar náuseas, dor de cabeça, que era incômodo, justifica querer sair dela? É melhor passar náuseas dentro da arca e viver, do que acabar com as náuseas e morrer. Não tinha Dramin naquela época, dona Terezinha, não tinha jeito, tinha que aguentar mesmo o balanço. Vejam só, tinha um casal de cada espécie. Você já imaginou quanto trabalho tinha dentro daquela arca? Acomodar, cuidar, alimentar aquela bicharada toda. Tinha muito trabalho lá dentro. Nós também temos muito trabalho. O reino de Deus é um lugar, o reino de Deus é um lugar sem fronteiras, e para onde você olha tem trabalho que precisa ser feito. Ah, mas esse negócio é cansativo. Uma vez um colega meu disse, olha, esse negócio de ser crente dá muito trabalho. Dá muito trabalho, porque crente, quando todo mundo para descansar, eles inventam de fazer alguma coisa. Todo mundo trabalha de segunda a sexta, quando chega à noite vai descansar, os crentes vão para a igreja. Chega sábado e domingo que a gente vai descansar, eles inventam trabalho para fazer. E aí assim, tem muita gente na igreja, quantos que aparecem para o trabalho? Poucos. Ah, e por causa disso eu vou sair da igreja. Vale a pena sair? Não é a igreja que salva, a igreja é apenas um símbolo que nós temos aqui do reino de Deus. Só que no reino de Deus eu tenho vida, apesar de ter muito trabalho, da acomodação não ser boa e ter balanço, que às vezes causa náuseas, dores, mas ainda assim este é o lugar onde eu tenho vida. Do lado de fora só tem morte. Vale a pena sair? De jeito nenhum, é melhor ficar aqui. O medo da tempestade, nuvens negras, raios, trovões. O instinto natural nosso é, fugir, correr, achar uma caverna para se esconder lá dentro. Só que não tem jeito, porque essa tempestade vai tomar a terra toda. Não tem lugar para você se esconder. O livro de Apocalipse, que nós vamos retornar ao estudo também, na escola dominical nos domingos, fala que no último dia os homens vão tentar se esconder nos lugares mais profundos da terra, mas eles não vão poder se esconder, porque não vai ficar pedra sobre pedra nessa terra. Ninguém vai poder se ocultar dos olhos de Deus. Igreja é um lugar difícil, é um lugar de balanço, é um lugar com muito trabalho, e aqui dentro a gente fica ouvindo os raios e trovões da ira de Deus que estão sendo anunciados desde o princípio contra a humanidade. É melhor fugir. Não foge não, fica aqui. E aqui é um lugar seguro. Nos braços de Cristo Jesus é um lugar seguro. É um lugar seguro. O duro é estar do lado de fora, porque essa tempestade vai alcançar todos. A igreja às vezes tem tudo isso, pessoas problemáticas, incertezas, discórdias, problemas, muito trabalho, mas nada disso justifica sair dela. Nada disso justifica. Porque aqui nós temos vida em Cristo Jesus, e do lado de fora só tem morte. Era na arca que estava a salvação, é na igreja que anuncia Cristo Jesus que está
a salvação. Nós vivemos numa época em que a gente ouve muito falar sobre uma categoria nova de crente, que é o crente desigrejado. O crente desigrejado, na realidade, é o cara que pulou fora da arca. Não, pastor, mas ele faz parte da igreja invisível. Existe uma regra sobre isso. Quem é membro da igreja invisível, a igreja de Cristo, que só Cristo conhece, está dentro da igreja visível. Todo mundo que está dentro da igreja visível está na invisível? Não. Infelizmente. Mas todos que estão na igreja invisível estão dentro da visível também. Se não está dentro da visível, então não está. É duro isso. Toda classe de catecúmenos eu falo isso. Eu falo assim, olha, a diferença entre igreja visível e igreja invisível é muito simples. Nós criamos essas categorias para explicar o seguinte: que nenhum de nós sabe exatamente quem são todos os salvos em Cristo Jesus. Infelizmente, porque os homens são muito dissimulados. A gente dissimula. E tem muita gente que é igual aquela... tinha uma propaganda, não estou lembrando do que é, não sei se é da Havaianas, que parece, mas não é. Alguma coisa assim. Tem muita gente que parece, mas não é. Mas todos aqueles que estão escritos no livro da vida, nós falamos que esses são os membros da igreja invisível, que só Cristo conhece. Esses todos pertencem a alguma igreja visível porque eles obedecem a Cristo, e Cristo disse, o Senhor Jesus ensinou isso, os apóstolos reforçaram, que nós não devemos deixar de congregar. Nós precisamos congregar. E então eles sabem disso e eles não abandonam, ainda que a igreja seja como aquela arca, um lugar difícil de ficar. Agora, quem são os membros da igreja visível? São todos aqueles que estão matriculados como membros de uma igreja local. Agora, isso faz de uma pessoa um membro da igreja invisível? Não, porque não é a igreja que salva. E tem muita gente que cumpre até todos os ritos da igreja, mas faz com dissimulação. No coração não é de verdade. No coração é apenas para agradar alguém, apenas para se acomodar, porque gostou. Mas se essa pessoa for colocada entre Cristo, entre a cruz, onde a cruz e o punhal, ela espirra, ela não fica. Então, a arca tem ela serve para nós para ilustrar a realidade nossa como cristãos, como membros da igreja de Cristo Jesus. A igreja é esta nova arca, é onde há salvação, é onde está Cristo. Participa dessa igreja aqueles que passaram por esta porta, que é Jesus. Muita gente naqueles dias de Noé fizeram um julgamento mental, se exortaram, foram exortados quanto à iminência do dilúvio, do julgamento, mas nem este exercício mental e nem estas concordâncias, supostas concordâncias, que de fato uma tempestade estava chegando, foi o suficiente para salvar. Somente aqueles que entraram. Noé e sua família tiveram que entrar na arca para serem salvos do dilúvio. Não basta acreditar. Não basta construir uma igreja, como Noé construiu uma arca. Tem que entrar. Mas ele fala, não, senhor, eu não preciso, porque eu já construí igreja, então... Tem muito construtor de igreja que não vai conhecer o Senhor da igreja. Não basta construir, você precisa fazer parte dela. Do mesmo modo é com Cristo Jesus. Só se acham salvos aqueles que realmente creem e entregam suas vidas completamente a Cristo. Vez por outra a gente ouve alguém dizendo o seguinte, assim, mas será que lá no fim Deus não vai dar uma segunda chance? Olha, Deus está dando zilhões de chances, de oportunidades. Muitas oportunidades. Dia após dia o Senhor tem dado uma oportunidade. Cada vez que Ele faz um indivíduo que não se rendeu a Ele acordar, Ele está dando mais um dia de oportunidade. E então, não adianta vir com este argumento, eu não acredito que um Deus bom vai mandar a gente para o inferno. Lá no final vai ter uma segunda chance. Não. O Senhor está dando chance todos os dias. Enquanto você está vivo, Deus está dando uma chance. Se alguém vir usar esse argumento com você,
A resposta precisa ser essa: Deus está dando oportunidades aos milhões, todos os dias, para o mundo inteiro, para entrar nesta arca, para passar por esta porta. O próprio Senhor enviou o seu Filho para ser essa porta. E eu preciso contar isso para as pessoas, porque parece que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender. O apóstolo Pedro, escrevendo lá na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 9, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Alguém podia pensar assim: mas Deus está demorando tanto para cumprir a promessa. Não, ele não está demorando não, ele está sendo longânimo. Ele está dando oportunidade. Ele está dando oportunidade. Todos os dias. Por que Cristo não voltou nas nuvens até hoje? Porque Deus continua dando oportunidade. Para que ninguém lá diga depois: olha, eu não tive chance. Teve sim. E não foram apenas uma, duas, três. Foram milhões de oportunidades. Por outro lado, vem o dia. E esse dia será um dia terrível. E ninguém resistirá a este dia. Como ninguém sobreviveu ao dilúvio, ninguém também sobreviverá ao último e terrível dia do Senhor. Muito bem. Vamos aí andar mais um pouquinho no texto, de 17 agora até o 24. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, no meu aqui está escrito, eu acredito que eu achei um erro aqui na digitação, vogava. Na sua também está escrito vogava? Depois eu conferi por que isso. Vagava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Existe uma corrente que defende que alguns sobreviveram no dilúvio. E para defender isso você tem que discordar frontalmente das Escrituras, porque as Escrituras dizem que morreu toda a carne, animal e homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Aqui tem uma questão interessante para nós considerarmos sobre esses 40 dias de chuva. 40 dias e 40 noites, era o número que tinha uma significação particular para os leitores originais dos manuscritos de Moisés, os hebreus. Eles também tinham passado por um período de prova lá no deserto, que durou 40 dias e 40 noites. Êxodo 24, versículo 18, fala que esse foi o período durante o qual Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei de Deus. 40 dias e 40 noites, e esse povo ficou ao pé do Monte Sinai, e eles foram provados, porque eles ficaram ali sem orientação a respeito do que fazer. Então, e eles fizeram uma grande besteira nesses dias. Eles cometeram idolatria, porque eles acharam que Moisés tinha sumido e que Deus os tinha abandonado, e então eles precisavam cultuar alguém e fazer alguma coisa. Então, quando você tem esse número 40, o hebreu que estava lendo este texto pela primeira vez, quando ele lia a palavra 40, ele já parava. Porque 40 era um número para ele, um número que eles jamais esqueceriam. Quando eles receberam o texto, já era assim, e muito mais depois, porque depois foram 40 anos.
E a ideia dos 40 anos, eu não sei se a gente já estudou, eu não lembro de ter estudado com vocês isso, mas a ideia de 40 anos é exatamente por conta de 40 dias em que eles foram provados e eles caíram na tentação. E o castigo para os 40 dias foram 40 anos. Então a palavra 40 assusta hebreu. E aqui o texto não é por um acaso que Deus fez com que a história acontecesse assim. 40 dias e 40 noites, uma chuva que veio e que não parou quando as águas subiram, inundaram e afogaram toda a vida. A arca foi elevada para cima com as águas, e aqueles que estavam dentro dela estavam seguros, enquanto que a morte reinava do lado de fora naqueles 40 dias de chuva. 40 dias e 40 noites, ao invés de um dilúvio, o povo de Israel tinha se achado em um deserto perante o monte Sinai. Isso serviu como uma lembrança de que houve um tempo quando todos os montes estavam cobertos. Tal era o poder do Senhor que essa montanha poderia ser varrida e ser escondida pelo dilúvio do seu poder. Eles passaram 40 dias diante do monte, e agora Moisés está relatando para eles: vocês acham que esse monte é um lugar alto, que eu estava lá, perdido lá no alto? Vocês acham que isso aqui é alguma coisa grande demais? O Deus que nos tirou do Egito é um Deus que já cobriu isso aqui tudo com água. Não só esse monte aqui, mas todos os montes sobre a terra. Muitos metros acima deles, o Senhor colocou água. 40 dias e 40 noites. Isso foi também quanto tempo Jesus foi tentado no deserto. E então novamente nós temos uma conexão com Cristo. Ele encarou o deserto e os lugares secos, e também encarou a sentença de Deus quando ela foi despejada sobre ele. Ele morreu para que pudéssemos ter vida. Então, essa palavra 40 na Bíblia, a gente pode fazer um estudo e ficar procurando este número aí. Ele tem várias conexões, e todas têm o mesmo assunto, todas elas estão bem relacionadas. Aquele período de dilúvio foi um período de grande provação. O período do povo, dos 40 dias enquanto Moisés recebia a lei, foi um período de grande provação. Os 40 anos foram um período de grande provação. Os 40 dias no deserto do Senhor Jesus foram dias de provação e de tentação. Então a representação desse dilúvio é não só da manifestação do juízo de Deus, como também de um período onde Deus prova os homens. Prova a fé. Imagine por quantas vezes Noé, dentro daquela arca, pode ter pensado: Deus se esqueceu de mim. Do mesmo jeito como muitas vezes aquele povo no deserto pode ter pensado: Deus se esqueceu de nós. Por isso que o centro desse texto é o versículo 1 do capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé. O tempo inteiro Moisés está nos fazendo voltar para isso, que Deus se lembra de nós, que Deus faz alguma coisa por nós, que Deus abre um caminho. Cresceram as águas, o versículo 17 diz, e essas águas levantaram a arca. O versículo 18 diz que prevaleceu as águas e cresceram grandemente sobre a terra. O versículo 19 diz que as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. O versículo 19 também diz que estas águas, elas tomaram todos os montes que estavam debaixo do céu, e eles foram cobertos. O versículo 20 diz que 15 côvados acima, estas águas prevaleceram. O versículo 21 diz que expirou toda a terra. Tudo que existia vivo sobre essa terra morreu. Prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Se alguma espécie sobreviveu ao dilúvio, foram apenas as espécies aquáticas. E ainda assim nós sabemos que isso também é problemático. A gente sabe que sobreviveu porque existe hoje, e não entrou na arca. Mas a gente sabe que em água de enchente, peixe não sobrevive. Então, sobreviveu pela misericórdia de Deus. Porque em água de enchente, peixe morre. Quem já viveu perto de rio sabe disso, né? A única coisa que você pega no dia que chove muito é bagre. Porque aquele bagre de água doce gosta de barro. Como é que essas águas diminuíram? Vejam lá. Versículos 1, 2 e 3 do capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé e de
todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu. E a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Nós podemos ver aqui no início do capítulo 8, que a solução para o problema que foi gerado pelo próprio Deus quando ele mandou o castigo, a solução também é o próprio Deus. E qual é a solução de Deus para este problema? Primeiro, ele lembra-se de Noé, e Noé, junto com aqueles animais, precisavam de salvação. Eles já estavam ali, todo aquele período de chuva. E agora eles precisavam sair daquela arca, eles precisavam voltar à sua vida, eles precisavam voltar ao seu cotidiano. Esse é um quadro maravilhoso de salvação, que mostra não só que Deus preservou a vida deles, mas mostra também que Deus vai preparar essa terra para que ela volte a ser um ambiente adequado para a vida. E aí a gente tem algo muito interessante, que o que nós vamos ter aqui é uma recriação. O mesmo Deus que criou este mundo, agora ele vai novamente criar este mundo. E alguns elementos que vão aparecer aqui são muito semelhantes com os elementos que apareceram lá em Gênesis 1 e 2, quando Deus estava criando. E eles aparecem aqui, eles são citados aqui, a gente pode observar. Bom, primeiro ponto aqui para nós é o vento. Versículo 1 diz que Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Bom, a palavra para vento no hebraico é a palavra ruach. Escreve-se ruach, com CH. Ruach. Esta é a palavra hebraica para vento. Esta mesma palavra no grego, ela é traduzida como pneuma. E aí é interessante porque esta mesma palavra aparece lá em Gênesis, no capítulo 1, e ela é traduzida não como vento, mas ela é traduzida como espírito. Quando Deus diz: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o que está acontecendo aqui? Deus está fazendo a mesma coisa. Deus manda um vento especial, um vento diferente, um vento constante, um vento forte sobre aquelas águas, para acelerar o processo de evaporação, para que aquela água evaporasse. Porque aquela água, vejam bem, embora lá na frente nós temos um texto dizendo que essa água escorre, mas essa água vai escorrer só depois que esse vento vai fazer a maior parte dela evaporar, porque não tem como escorrer. Se os montes mais altos da terra foram cobertos com água, significa que isso aqui inundou por completo. Não tinha lugar que tinha mais água e lugar que tinha menos água. Concorda? Para eu entupir o ponto máximo, a água ela levanta em nível. Ela não levanta um lugar mais do que o outro. Ela levanta em nível. Se o ponto mais alto da terra ficou abaixo d'água 18 côvados, significa que inundou completamente. Então Deus faz o quê? Deus manda este vento, que é também o seu Espírito, soprar sobre essa terra, para acelerar o processo de evaporação. Fazer essas águas subirem para o firmamento, como ele fez lá no princípio, na criação. E depois, obviamente, o que acontece? Quando a água começa a baixar, um lugar que estava molhado, depois que a água baixa, esse lugar fica ainda escorrendo durante muito tempo, porque tem água que fica ali penetrada dentro do barro, dentro da terra, e essa água vai escorrer ainda durante muito tempo, até que ela baixe ao nível normal. Então é isso que está sendo dito nesse texto, tá? Então, esta descrição, ela novamente não é um acaso. Você tem essas palavras iguais sendo usadas com traduções diferentes, exatamente para fazer um link, para mostrar que o mesmo Deus que criou lá no início, é o Deus que está pondo a casa em ordem agora, para que o homem possa sair daquela arca e voltar à sua vida como ela era antes, e de preferência para que esta água seja melhor. E então as águas pararam. Capítulo 8, versículo 2, diz que
além daquele vento soprar, fechou-se a face do abismo. As janelas dos céus se fecharam e parou de cair água. Então essas duas alusões, elas aparecem quando a enchente começa, dizendo que abriu-se a face do abismo. E nós sabemos que este texto é uma referência ao fato de que o grande continente que existia antes do dilúvio, nós tínhamos um único continente sobre a terra chamado de Pangeia. No dilúvio, esse continente, ele se rachou, ele foi rachado por Deus. E a água quente que estava embaixo dessas grandes placas, esta água subiu. E nós não sabemos, e eu também não sou climatologista para explicar esse negócio, mas essa água em temperatura altíssima, jorrando debaixo dessas placas, fazia uma evaporação rápida e fazia com que a chuva continuasse. E essa chuva só para quando a face do abismo cessa de jorrar água. Então, a ideia é que terminou a movimentação dessas placas, da separação desses continentes, toda a água quente que tinha que subir parou, e uma vez que essa água parou, para também de chover. Não tem mais esse vapor quente subindo, entrando em contato com o vapor frio, gerando as tempestades. Eu acho que é mais ou menos assim que acontece. E então, parou a chuva. A chuva parou, Deus mandou um vento constante, e o que acontece é que a água vai baixando. Tá? A arremetida da água para baixo, ela acontece exatamente por uma ação sobrenatural de Deus de enviar este vento, de fazer com que esses movimentos debaixo da terra cessassem e de fazer com que essa chuva parasse. Deus está novamente separando porção seca da porção de água. Deus está novamente colocando água no firmamento e água abaixo do firmamento. Deus está fazendo o mesmo que ele fez em Gênesis 1. Moisés poderia muito bem ter relatado do mesmo jeito, e dizendo assim, olha, depois que Noé passou 40 dias na arca, no primeiro dia o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Noé poderia ter usado exatamente a mesma descrição, essa descrição caberia aqui, porque o que Deus está fazendo é isso. E os versículos de 4 a 5, eles narram o repouso da arca sobre o Monte Ararat. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cumes dos montes. Não sabemos se esse Ararat se o Ararat que conhecemos hoje era o nome da montanha em que a arca parou, ou se é o nome, ou era o nome do país onde essas montanhas ficavam, essa montanha ficava. Esta terra, Ararat, é mencionada em 2 Reis, capítulo 19, se você quiser olhar lá depois, 2 Reis, capítulo 19, versículo 37, também no livro do profeta Isaías, capítulo 37 e 38, onde os assassinos de Senaqueribe escaparam para a terra de Ararat. Então, no Antigo Testamento não é necessariamente um monte que recebe o nome de Ararat. Aqui em Gênesis, um monte de Ararat. Mas nós temos outros textos na Bíblia que dão o nome de Ararat a um país. Então nós não podemos... E daí, desta época até agora, ninguém pode garantir que Ararat seja exatamente o mesmo local onde hoje se dá o nome de Ararat. Aliás, o nome foi dado ao monte Ararat exatamente porque ele é o mais alto, numa cordilheira de grandes montanhas que existem lá na região da Armênia hoje. Na região da Armênia existem muitos montes. O mais alto, eles deram o nome de Ararat, porque eles imaginaram o seguinte, a arca parou aonde? No primeiro que apareceu. O primeiro que apareceu foi o mais alto, Ararat. Mas a própria Bíblia diz que aquela região chamava Ararat. Então, aliás, diz que era uma região que chamava Ararat, nós nem sabemos se é necessariamente a Armênia. Poderia ser outro lugar. E então, desde da antiguidade, muitas expedições são feitas lá na região da Armênia, especialmente nesse Monte Ararat,
procurando resquícios da arca. Recentemente não, em 2003, um grupo de chineses disseram ter encontrado, inclusive se você colocar lá no YouTube, procurar lá, vídeos da verdadeira arca encontrada lá na Armênia e tal, vai aparecer. É um negócio muito convincente. Eu não teria problema nenhum em acreditar que eles encontraram. A minha única dificuldade é como que eles encontraram se todo mundo tentou antes e ninguém conseguiu e só eles conseguiram agora. Esse negócio é meio... Por que... mas como que você vai acreditar num negócio desse? Há quantos mil anos isso aconteceu? Bom, o que foi encontrado por eles lá e que aparece no vídeo é realmente uma construção muito ampla de madeira lá na ponta do Ararat, completamente congelada. O fato de estar congelado poderia justificar a existência disso até hoje, né? Mas ainda assim, obviamente, ninguém tem provas. Você vê o vídeo lá, o vídeo é interessante, que tem madeira congelada até com um pouquinho de palha, né? Ficou um pouquinho de comida lá que os bichos não comeram. Eu não teria problema nenhum em acreditar que a arca está por aí congelada em algum lugar. Para mim isso não é dificuldade. O que eu não posso é duvidar que a arca existiu e que essa história é real, tá? Mas com precisão realmente não dá para afirmar qual foi o local onde essa arca pousou. O que o texto diz é que as águas secaram e a arca ela repousou. E nos textos mais antigos que nós temos, o nome desse monte foi dado, um nome para esse monte onde a arca pousou, que era o Monte Urartu. Urartu, esse é o nome que você vai encontrar. O nome da tradução bíblica é Urartu. Nós não temos esse monte hoje. Não sabemos qual que é, onde é. Então é difícil de imaginar. Nós sabemos que a região realmente tem uma grande probabilidade de ser a Armênia, porque o encontro dos dois rios, ou o lugar onde você tem os dois rios presentes, o Tigre e o Eufrates, é exatamente lá na Armênia. Então a probabilidade é que realmente a terra de Ararat seja onde hoje é a Armênia. Agora, qual daqueles montes realmente é o Ararat? E se realmente sobrou? Eu tenho uma hipótese pessoal, que eu acredito que não sobrou nada da arca, porque até essa terra ficar novamente reflorestada, depois daquela coisa toda, Noé precisou de toda aquela madeira. Eu imagino que era a única matéria-prima que ele tinha disponível. Embora estivesse num lugar bem difícil, mas eu acredito ainda, isso é uma coisa pessoal minha, uma conjectura minha. Eu acredito que não existe resquício da arca porque Noé usou isso. Ele teve que usar, ele não tinha outro. Aliás, ainda que ele tivesse árvores lá toda entupida de barro, entre usar uma árvore entupida de barro que precisa ser lavrada e usar a madeira lavrada que ele tem de sobra, é muito mais fácil pegar a madeira lavrada e, aliás, betumada, dá para construir o que você quiser que não vai acabar. Então, essa é uma conjectura minha, você pode duvidar disso se quiser, não é problema nenhum, tá? A Bíblia não entra em detalhes sobre isso. O que é importante para nós encerrarmos então esta parte aqui, é que Deus anunciou uma disciplina, Deus abriu um caminho de salvação para quem Ele quis salvar, Deus enviou aquele juízo, e o mesmo Deus que enviou esse juízo, Ele preparou uma terra novinha em folha, para que Noé restituísse sua vida, sua família, e recomeçasse tudo. O nosso Deus é o Deus que faz isso. Até quando Ele decidir fazer de uma vez por todas. É o Deus que disciplina, é o Deus que se lembra de nós no meio da disciplina, e é o Deus que nos dá uma oportunidade de reconstruir. Sempre. Sempre você terá uma oportunidade de reconstruir. Não importa se você está diante de passar por uma disciplina, se você está passando por uma disciplina que talvez ninguém sabe, só você sabe as provações que está passando, eu gostaria que vocês lembrassem disso. Deus não esquece de você. Ele não esquece. Pode ter chovido 40 dias. Você pode estar dentro da arca já há 1 ano. Deus não esqueceu de você.
E é o mesmo Deus que disciplina quando nós precisamos de disciplina, que também nos livra dessas disciplinas. E é este mesmo Deus que nos dá uma chance de vida nova, como Ele deu para Noé. Nós nunca podemos esquecer isso, porque a nossa vida cristã consiste exatamente nisso. Eu não posso descrer das promessas de Deus. O mesmo Deus que deu a provação é o Deus que deu o livramento e é o Deus que dá a esperança. E eu preciso contar isso para os outros. A história do dilúvio não é uma fábula, é real. E é um grande exemplo para os homens, para que eles se arrependam, para que eles creiam em Deus, para que eles experimentem o único caminho, a única saída, a porta de salvação que é Cristo. Para que eles confiem que Deus tem dias melhores. Nosso país só tem má notícia. Só tem má notícia. Imagina, nós estamos... Às vezes eu fico imaginando, eu acho que a semana anterior ao dilúvio deve ter sido assim, né? Só más notícias. É como se a gente estivesse diante de um grande dilúvio. Não importa. Pode vir o dilúvio, pode vir todo esse período de provação. Nós sabemos que o nosso Redentor vive e que as promessas do Senhor, elas se cumprirão. O que nós realmente temos que fazer, que é o que cabe a nós, é convencer outras pessoas disso. Porque tem muita gente por aí desesperada, desesperançada, gente sem saída, vendo nuvem escura e precisando de esperança. E o nosso papel como cristãos é fazer isso. E a história do dilúvio é uma grande história para a gente falar sobre disciplina, redenção e nova vida que Cristo tem para nós. Amém? Alguma pergunta até aqui sobre isso que nós falamos? O filme Noé, ele é blasfemo mesmo. Ele é blasfemo. Porque primeiro, ele desconstrói uma figura como a figura de Noé. A figura de Noé é um homem que andava com Deus. Eu não posso pegar esse homem e transformá-lo num assassino, sanguinário, duvidoso, com uma série de coisas equivocadas que eles colocam lá, né? O filme de Noé, ele cria personagens que a Bíblia não cria. Essa personagem desses demônios caídos aqui, não sei, isso não tem na Bíblia, isso. Então, realmente, o filme, se você quiser assistir, assista não como a contação de uma história bíblica, assista como uma ficção qualquer, tá? Porque não é um... Olha, com todas as dificuldades, a Universal fez um negócio melhor com os 10 mandamentos do que Hollywood fez, tanto com Noé quanto com a história lá de Moisés que eles fizeram. Os dois filmes são péssimos, com todas as limitações aqui, a Rede Record fez alguma coisa melhor do que eles, tá? Vale mais a pena assistir os 10 mandamentos do que esses dois filmes aí, Noé e o Deuses e Reis lá, que é a história de Moisés. Ok? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado por este tempo aqui juntos, estudando a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrar destes ensinos que já estão presentes na Bíblia desde o início, desde Gênesis, mostrando, ó Deus, que o Senhor abre um caminho de salvação, como abriu para aqueles nos dias de Noé, através da arca, abre para nós também através de Cristo Jesus. Assim como o Senhor é o dono desta porta, assim também Cristo Jesus é a porta, e nós só podemos realmente encontrar alento, esperança, salvação, através de Cristo Jesus. Quem não entra por esta porta não pode ter esperança. Que o Senhor nos anime, ó Deus, a contar isso, e não apenas fazer com que as pessoas saibam quem é Jesus. Não adianta conhecer a porta, é preciso entrar por ela. Que o Senhor nos anime, ó Deus, a insistentemente proclamar o Evangelho, anunciá-lo, ó Deus, e orar para as pessoas, para que o Teu Santo Espírito as convença, para que elas realmente creiam em Cristo Jesus, para que elas entrem por essa porta, para que elas, ó Deus, experimentem salvação, esta que só o Senhor pode dar. E no meio, ó Deus, das nossas tribulações e provações, como aprendemos nesse texto, que nós jamais duvidemos que o Senhor se lembra de nós, e que ainda que os dias sejam difíceis, ainda que passem muito tempo,
o Senhor não esquece. Como o Senhor não esqueceu de Noé, como o Senhor não esqueceu do povo no deserto, como o Senhor não esqueceu do seu filho, que ficou 40 dias no deserto e que foi tentado, assim também o Senhor não esquece de nós. Que, ó Deus, esta verdade possa trazer esperança para o nosso coração em meio às tribulações e às lutas desta vida. Que nós possamos sempre confiar e lembrar que o Senhor jamais esquecerá-se de nós, esquecer-se-á de nós. E o Senhor há de se lembrar, e o Senhor há de nos trazer, ó Deus, a oportunidade de reconstruir, a oportunidade de vencer, a oportunidade de ver dias melhores, se não aqui, mas na glória celestial. Que assim, ó Deus, nós vivamos sempre confiados no Senhor, sem jamais perder a esperança, pois o Senhor jamais frustrou e jamais frustrará aqueles, ó Deus, que o Senhor mesmo escolheu e chamou desde a eternidade. Assim, ó Deus, que essas palavras confortem o nosso coração e nos animem na caminhada. É a oração que nós fazemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.